Diz aí, pequeno cafanhoto. Tudo bem com você aí do outro ladinho da minha tela? Muito obrigado por clicar no vídeo e por começar a consumir o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Você não imagina o quanto eu me sinto feliz por você estar aqui me vendo. Então faz o seguinte, antes de você desistir da ideia de assistir esse conteúdo e de obter, absorver dele um insight e uma reflexão interessantíssima para os nossos dias, eu vou te dizer qual será o nosso tema de hoje. A gente vai falar em o quanto a sociedade atual, isso é muito flagrante, e essa conversa aqui, na verdade o conteúdo de hoje, me surgiu de uma conversa que eu tive ainda hoje pela manhã com o meu irmão Andrew. E eu estou gravando no último dia de abril de 2025. Portanto, dia 30 de abril de 2025, quarta-feira à noite, tive essa conversa com ele na manhã de hoje. E a gente falava o quanto o ser humano, na atualidade, o ser humano do século XXI, eles vivem mais em função da expectativa alheia do que da sua própria realização pessoal ou autorrealização. E eu te diria o seguinte, em vez de autoafirmação, o que é extremamente relevante e importante, o ser humano do século XXI, eles buscam mais a afirmação de como a sociedade, afirmação alheia, traduzindo, eles vivem mais em função do que as outras pessoas acham do que é certo ou do que deixa de ser certo, do que é errado ou do que não é errado. Então, não sou eu, praticamente, que tenho uma visão sadia e dito as regras da minha própria forma de se conduzir. E aí, de repente, você pode achar que eu estou um pouco exagerando. Se é isso que você acha, eu te convido a ficar até ao final do vídeo e a gente vai discutir algumas questões aqui e que você sabe muito bem que é verdade e que talvez esteja acontecendo aí do teu lado ou talvez dentro da tua própria família, no teu ciclo de amizade. E eu quero dar continuidade a esse nosso bate-papo e a troca de experiência do momento dizendo o seguinte: ter contato com determinadas pessoas que pertencem a uma classe social em especial não te torna não faz com que você seja pertencente a essa classe. E é muito interessante que você saiba disso. Por quê? Talvez lá no teu local de trabalho, e quem sabe seja essa a tua realidade no momento, você tem contato tanto com pessoas de classe social A, B, C ou não sei quantas, mas tanto faz. Você pode estar entre os extremos. Você pode ter contato e relacionar-se com pessoas da alta sociedade e pode, evidentemente, me perdoe pela forma que eu vou verbalizar, mas pode também ter contato e relacionamento com pessoas da ralé, ok? Por favor, perdoe-me por me expressar dessa forma, mas eu só quero aqui te conduzir a um entendimento para que você possa realmente assimilar e absorver aonde queremos chegar com o nosso bate-papo de hoje. E o meu irmão falava o seguinte: é muito flagrante o quanto a sociedade é uma sociedade insegura em diversos aspectos. Tão inseguras que as pessoas não conseguem conviver com a realidade que o ser humano, o ciclo natural da vida, é nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Ou melhor, antes da falência, antes da morte, as pessoas envelhecem. E hoje as pessoas não aceitam que isso é uma realidade que pertence ao processo da vida, envelhecer. E por que estamos dizendo isso? Não que eu seja totalmente averso a alguns procedimentos estéticos, alguns deles são necessários, trazem autoestima, realização pessoal, autoafirmação, sim, alguns sim, mas alguns procedimentos ou o caminho que a sociedade, por exemplo, está tomando no que diz respeito à quantidade exacerbada ou até desnecessária
de procedimentos estéticos invasivos que são feitos é uma coisa de louco. As pessoas não acham, né? O ser humano está tão inseguro que ele acha que para ser aceito por quem eu não entendo, ele precisa de passar por determinados procedimentos cirúrgicos. E o complicado de tudo isso é que é invasivos. Não é à toa, não é sem razão de que algumas matérias recentemente foram veiculadas a respeito do que acontece com muitas pessoas que, vamos dar o nome adequado aqui para a atitude, por vaidade, eles acham que não são perfeitos. E eu quero aqui abrir um parênteses para te dizer o seguinte: o que eu quero te dizer com perfeição não é ter todos os membros do corpo simetricamente perfeito no real sentido da palavra. O que eu quero te dizer é que, às vezes, você tem uma narina que não tem nada de errado, e eu falo literalmente, e ainda assim você acha que precisa fazer um ajuste e por isso precisa submeter-se a um procedimento para fazer alguma coisa, para alterar algo em seu nariz. Eu estou citando apenas um exemplo. É verdade que algumas pessoas talvez não tenham o nariz tão perfeito? Sim, mas outras realmente. Você vai ver que eu estou falando a verdade. Não há uma necessidade de passar por procedimentos cirúrgicos. E aí, o que eu quero te dizer com isso é que você não faz ideia, procure as matérias que falam a respeito do assunto, quantas pessoas não perderam a vida por acharem que precisariam submeter-se a tal procedimento, e outros que ficaram realmente, aí sim, na tentativa de ficarem simetricamente lindos. Para quê? Eu quero te dizer que as pessoas, o ponto de partida da nossa conversa foi esse. As pessoas hoje estão mais inclinadas a submeter-se ao que a sociedade diz ser certo ou errado do que ao que eles realmente entendem como certo e errado. Você está mais preocupado com os padrões impostos, né? E eu diria assim, talvez empurrado a goela abaixo, impostos pela sociedade como certo ou errado. Padrão do que é certo, do que é errado, padrão do que é belo. Tanto que algumas pessoas acham que precisam estar esteticamente em peso X ou Y para então se sentirem? Não sei. Talvez o problema não é como eles se sentem, e sim a impressão que tentam passar. A sociedade impôs, a sociedade determinou, e eles acham, na verdade, que precisam enquadrar-se exatamente no que a sociedade está impondo. E eu poderia até usar uma outra palavra, que é pregando. Não, mas na verdade hoje não há uma pregação, não há uma apologia, há uma imposição. Você só é belo se estiver dentro de determinados padrões. Você tem que ter X altura, o corpo tem que estar em determinado peso, precisa se vestir assim ou assado, e aí precisa ter um carro de determinada marca, com um motor com determinada potência, enfim. E olha o que acontece. Às vezes, e você sabe muito bem de que eu não estou sendo leviano ao falar isso aqui, algumas pessoas, e eu não sou, tá? Que fique claro que eu não tenho nada contra quem, por exemplo, usa o iPhone. Nada contra. No entanto, às vezes as pessoas confundem status, né, aquele status que de fato ele possui, com poder de alguma forma comprar ou parecer possuir determinado status. Vamos lá, se não ficou muito claro para você o que eu quero te dizer com isso. Não sou contra quem usa iPhone se você batalhou, se você tem status para isso,
se você pertence a uma classe social que te dá essa condição, por que não? Eu não vejo por que não usar determinado aparelho. Mas existem pessoas que se alimentam pessimamente. Você vai lá na casa dele, ele mora terrivelmente, ele nem vai ter, na verdade, como colocar o crédito no bendito iPhone, mas ele vai querer ostentar o iPhone. A pergunta é porque realmente ele tem status que lhe proporciona essa realidade, ou simplesmente porque ele ou ela convive com alguém que também tem um iPhone e para que ele não se sinta deslocado, não se sinta o quadrado, não se sinta fora de moda, não se sinta desaprovado. E a pergunta é, aprovado ou desaprovado por quem? As pessoas estão extremamente preocupadas com o que as outras pessoas acham. Ah, mas se de repente eu me envolver com alguém com a cor da pele assim ou assado, o que é que as minhas amigas, os meus pais, quem quer que seja, vai ou vão achar a respeito do assunto? Me diz uma coisa, quem é que vai conviver com a pessoa? Os teus pais, os teus amigos, os teus colegas de trabalho? Uma outra situação. Se você acha, eu só estou apenas utilizando como parâmetro, tá? Você talvez nem pode, né, fazer a aquisição de um iPhone, mas você quer ter o iPhone. Ok, lá fora, na sociedade, já que você acha que essa é uma imposição da sociedade, e convenhamos, eu nem acho que a sociedade te imponha. Na verdade, é você que se está autoflagelando, achando que deve sim possuir um iPhone. Quer saber, particularmente, até eu de fato poder utilizar um iPhone, e quando eu tiver a condição necessária para tê-lo, pode ter certeza que eu farei a aquisição de um iPhone sim. Mas até então, dane-se o que as pessoas ao meu entorno ou as pessoas com quem eu convivo acham a respeito do assunto. Às vezes eu me sinto bem numa determinada roupa. E isso importa muito. Como eu me sinto. Ah, mas o que o meu amigo, meu colega, fulano de tal, fulano ou Beltrano vai achar a respeito do assunto? Dane-se! Eu estou bem dentro dessa roupa. E infelizmente você sabe muito bem que as pessoas se vestem para receber a aprovação dos outros e infelizmente não comem nem bebem pensando nisso. Aliás, pensando... Ele poderia pensar no seguinte, alimentar-se melhor para ter uma boa saúde. Tem pessoas que nem sequer se preocupam com a saúde, que é um bem extremamente precioso, ok? Se alimenta de qualquer forma, né? Dorme pessimamente, não tem sequer crédito para colocar no bendito iPhone, já que é a questão citada aqui, mas o importante é que o seu ciclo social ou as pessoas do ciclo social a que ela frequenta, pertence ou tem mero contato, consiga notá-la. Minha nossa, que sapato, que vestido, olha, ela conseguiu, né? Tem um iPhone Pro, não sei que se dane, que eu nem tô ligando qual é o iPhone que está na moda na atualidade. Às vezes tem pessoas que deixam de investir até na sua própria educação. E eu quero te dizer o seguinte, que uma educação de qualidade, evidentemente, vai te trazer uma perspectiva para um emprego que vai te valorizar melhor a tua formação. E, naturalmente, isso vai te dar a oportunidade de você melhorar o teu status de fato, não apenas de aparência. Há pessoas que acham... Eu estava conversando com alguém que disse que um dos dois, dentro do casamento, eles têm 2 motocicletas. Ou, no plural, né? 2 motocicletas. Mas acha que precisam ter um carro. E por quê? Porque um deles decidiu que acham que precisa ter um carro. E eu repito, porque não tem filhos, não tem casa própria,
precisam, tem um negócio que um dos dois está tocando, está tentando desenvolver esse negócio, e é evidente quando você empreende, o empreendedorismo, para quem realmente encontra o caminho, a jornada de sucesso dentro do empreendedorismo, sabe muito bem que isso naturalmente vai de alguma forma te conceder status, não simplesmente para a questão de exibicionismo ou para aparentar o que você não é, mas naturalmente quem empreende, uma hora, fazendo as coisas certas, encontrando o caminho certo a ser trilhado, ele vai ter o status que ele procura e de forma digna e honesta, por que não? Mas imagine, você está tentando desenvolver um negócio, tentando fazer com que o negócio se autossustente, está apagando os incêndios financeiros, precisa primeiro, evidentemente, equilibrar toda essa equação, que aí você fica fazendo um eterno malabarismo, repito, apagando incêndios financeiros, e ao invés da pessoa estar focando em trazer ou conquistar o equilíbrio para os negócios, está simplesmente pensando em status, adquirir um carro, 2 motocicletas, só para você ter uma ideia. Então, veja que a sociedade está tão fragilizada, e eu diria doente, me desculpe a forma muito direta de falar, mas o ser humano está tão doente com essa relação, com esse por aceitação de perspectivas alheias e não a deles, que eles precisam simplesmente se portar, ou o comportamento dele precisa estar alinhado com o que a sociedade vai dizer. Então, para eles é muito mais importante o que a sociedade ou alguns membros da sociedade com quem eles têm contato o aprove e não exatamente com sua autorrealização. Então, entenda que inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento anda muito longe de alguém que vive se agarrando a qualquer preço ou baseando as suas condutas no que outras pessoas com quem eles têm contato vai achar ou vai julgar, né? São pessoas que não têm a segurança de estar andando e defecando para quem o esteja rotulando, por exemplo. Você quer me rotular? Rotule. Você quer achar algo a meu respeito? Ache. Essa é uma questão sua. E às vezes o problema nem está no que as outras pessoas acham ou deixam de achar. Isso é subjetivo, evidentemente. Talvez o problema esteja na tua cabeça. Outro dia eu passei num lugar e alguém falava o seguinte: às vezes você vê alguém rindo e você é uma pessoa tão insegura que estão rindo de mim. Você vê alguém contando um segredinho, cochichando, já estão falando mal de mim, ou talvez o que é que aconteceu comigo? Será que o problema é meu? É claro, não estou dizendo que essa é uma conduta digna de aplauso, nem é apreciável alguém estar de cochicho, de bate-papinho ali, claro, algumas vezes, algumas pessoas, e, repito, isso é mais uma questão de falta de autoafirmação sua, ficar preocupado com o que as pessoas acham ou deixam de achar. Mas eu não vou sair com essa roupa porque saí várias vezes. Mas acredite, o que as pessoas pensam ou acham a teu respeito não vai resolver o teu problema. O que as pessoas dizem não vai fazer com que você, como provedor, sustente a tua família como você realmente se propôs fazê-lo. Então entenda, por exemplo, eu estava vendo, antes de gravar, ou na manhã de hoje, vendo um conteúdo do Ícaro, um puto copyright, e ele, até chegar ao ponto que ele chegou agora finalmente, transcorreram-se 8 anos. Para isso, ele teve situações que algumas vezes ele mandou a mulher ir dormir na casa da mãe dela, porque lá tinha um ar-condicionado. Não tinha sequer lugar para colocar o tanquinho de lavar roupa dentro do primeiro apartamento que eles tiveram. E hoje, ele simplesmente se dedicou à sua profissão e alcançou status, e eu estou falando financeiramente, né? E é evidente que status financeiro te traz também condição de status sociais que ele realmente almejava, ele conseguiu. Mas para isso ele teve que pagar o preço. E às vezes as pessoas não querem pagar o devido preço.
Eles querem simplesmente aparentar e não, de fato, passar pelo processo para conquistar aquilo que realmente deveriam alcançar. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado mesmo. Aproveita, se inscreve no canal. Se esse conteúdo foi importante para outra pessoa, compartilha com outras pessoas e deixa aqui também os teus comentários a respeito de tudo que você ouviu e viu, tá bom? Deixa a tua curtida para que o YouTube compreenda que o nosso trabalho está sendo relevante. Até a próxima, é isso.